Tomando os trabalhos da sessão das 9 horas do dia 16 de junho de 2021, reunião da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF. Nós fizemos julgamento dos itens 31 a 33 e 40 e 41, para os quais havia pedido de sustentação oral, e vamos retomar, então, a pauta normal. Item 34, houve pedido de retirada de pauta, 34 e 35, por parte do patrono. Então, nós vamos ao item 36, recorrente Sociedade de Táxi Aéreo Weston, e o relator é o conselheiro Gustavo. Acho que o Gustavo caiu. O relator conselheiro Gustavo que saiu da sala nesse momento. Então, vamos aguardar um tempo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Gustavo. Para você está aparecendo 2 Gustavos aí? 2 Gustavos. Para mim, não, só um. Podia ter, o pessoal do apoio podia tirar o outro. Isaías, se você tiver como tirar o Gustavo tá feio. Até porque aquele dedo na boca ali não tá. Eu ia falar, tá constrangedora aquela foto separada, assim. Então, tem a versão real e a versão fake. Então, Gustavo, nós vamos fazer o item 36 agora, que é da sua relatoria. Sociedade de Táxi Aéreo Weston. Okidoki. Pode ir? Quando feito de auto-infração em decorrência de procedimento de revisão interna de declarações em que se constatou divergências entre valores informados a título de fonte em DIRF e DCTF. Crédito lançado ao som a monta de 2 milhões e tantos. Em síntese, a empresa declarou em DIRF valores superiores àqueles descritos em DCTF e ato contínuo deixou de recolher as ações exame. Pelo relato à auditoria, a interessada teria transmitido a nova DCTF, efetuado o recolhimento e parcelamento das diferenças e resultado na presente autuação. Contudo, após o termo de intimação emitido em após o termo de intimação emitido em 10/7/2015. Como tais providências deram desse tempo, não haveria espontaneidade e assim não se aplicariam ao caso os preceitos 138. Houve ainda a lavratura de representação fiscal para fins penais. Sua defesa contribuinte limitou-se a afirmar que pagou parte das dívidas estampadas no lançamento e parcelou o restante, alegando ser descabida a multa de ofício aplicada no percentual de 75 em razão das disposições do artigo 138 já citado. A DRJ julgou improcedente, em fase da não aplicação dos preceitos 138 ao caso vertente, dado que o pagamento e parcelamento realizados no mês de outubro de 2015 ocorreram quando já iniciada a ação fiscal, termo de intimação datado de 10/7 e quanto ao qual a empresa teve ciência no dia 15 daquele mesmo mês e ano. Em relação à multa de ofício, a turma qual reafirmou sua aplicação em vista da existência de previsão legal explícita. Por fim, o colegiado de primeiro grau fez apenas uma ressalva, alertando a autoridade liquidante sobre a necessidade de se decotar do crédito lançado os valores pagos / parcelados, tal como noticiado pela empresa. A empresa foi cientificada e de plano insistiu na aplicação dos preceitos do artigo 138 do CTN, por não existir nos autos termo de início de ação fiscal. Outro giro, inovando a matéria até então discutida no feito, arguiu a inconstitucionalidade da multa aplicada em face do princípio não confisco. E esse é o relatório, presidente. Ok, pede ao voto. O recurso é tempestivo e, em parte, deve ser conhecido. Disse em parte porque, como já destacado no relatório acima, a empresa inova a discussão travada nos autos ao arguir a inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada. A parte da impossibilidade deste conselho acolher semelhante alegação, tendo em conta o entendimento consignado no enunciado da súmula de número 2, o fato é que, à luz dos preceitos do artigo 17 do decreto 7235, sob tal argumento já superou a preclusão consumativa. Assim, conheço do apelo apenas quanto à alegação atinente à denúncia espontânea. E no que toca à matéria conhecida, permissa vênia, mas a pretensão de recursão é manifestamente improcedente. De fato, o que sustenta a interessada é que não teria sido lavrado, e ela não teve ciência de, qualquer termo de início de ação fiscal. Start, quando da realização do pagamento e do parcelamento das importâncias apuradas pela doutora auditoria, em outubro de 2015, ainda assim seriam aplicáveis a espécies dos efeitos descritos pelo artigo 138 do CTN, denúncia espontânea. Tal qual já destacado anteriormente, em 15 de julho de 2015, a recorrente foi cientificada do termo de intimação de folhas tais, dando conta da existência de divergências entre as informações constantes de sua DIRF e aquelas prestadas em DCTF, conforme telas apresentadas às folhas 16. E nesta ocasião, a contribuinte foi instada a justificar tais diferenças e ainda apresentar cópias do recibo de entrega da DIRF, contrato social, blá, blá, e etc.
neste passo, vale destacar que, consoante se extrai do artigo 7º, inciso 1º do Decreto 7235, o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, cientificado sujeito passivo da obrigação tributária sobre recurso. Ou seja, o PAF não exige a legislatura de termo específico de início de ação fiscal para considerar reiniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com a infração, conforme o artigo 138, parágrafo 1 do CTN. Em leis gerais, o termo de intimação de florestais deu ciência recorrente do início do procedimento investigativo fiscal e, assim, de per se, bastou, à luz do decreto 7235 do próprio CTN, para afastar a espontaneidade reclamada. Absolutamente corretos, a turma acorda, a auditoria fiscal, não havendo nada a se prover. Vale apenas insistir na ressalva já feita pela DRJ, no sentido de se alertar a unidade de origem para a necessidade de adotar as providências necessárias para, com prevalência dos acréscimos cabíveis em procedimento de ofício, evitar a cobrança em duplicidade dos valores parcelados e pagos posteriormente ao início do procedimento fiscal. À luz do exposto, pode conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida por negar provimento. O relator está conhecendo parcialmente do recurso e negando provimento quanto à parte conhecida. Alguém tem algo a comentar? Ricardo. Acompanho o relator. Andréa. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Cleucio. Presidente, também acompanho o relator. Marcelo. Acompanho o relator, presidente. E Fabiana. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar o relator em relação ao mérito, em relação ao conhecimento, eu conheceria integralmente do recurso, né? Diante daquela posição que eu tenho manifestado, que as alegações de inconstitucionalidade, assim, elas devem ser conhecidas, devem ser tratadas de acordo com... Desculpa, Flávio. Não, mas é porque ele não conheceu, porque ele está inovando a matéria, não foi com relação à inconstitucionalidade. Não, ele menciona, a par disso... Inconstitucionalidade é matéria de ordem pública, não, Paulinho. Não é essa a discussão, Paulo. Isso. Ele menciona a súmula 2, ele menciona a súmula 2, mas fala que se consumou preclusão em relação à matéria que foi inovada. Aqui é a questão da inovação, e não a questão da inconstitucionalidade. Essa aqui é a... Também, eu tenho esse mesmo posicionamento que você. Também concordo. Até para o Marcelo entender a discussão, acho que a Fabiana, né, e o próprio Gustavo, eles têm o entendimento de que quando se invoca, por exemplo, inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, não deveria ser conhecido o recurso pela incompetência do CARF, mas acho que já está bem azeitado aqui, que a gente acaba conhecendo, né, Fabiana, eu, inclusive, superei isso. Eu faço a minha ressalva, dado a minha ressalva pessoal, mas por força do princípio da colegialidade eu conheço. Eu não evolui tanto, ainda não consegui superar. Não, mas quando eu falo superar, Fabiana, não é nem o entendimento de vocês, mas a turma já está bem azeitada nesse. Tá, então eu vou acompanhar, entendi aqui, vou acompanhar o relator então, integralmente. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário, a parte conhecida, e negar provimento ao recurso nos termos do relatório e voto do relator. Ok. Item 37 foi retirado de pauta, pedido do patrono. Item 38, Energia PSA, recorrente, relator ao conselheiro Cleucio. Ok, então vamos lá. Bom, presidente, colegas, até já antecipo, esse caso aqui eu fiz uma pequena alteração no voto em relação ao que está na pasta T, mas eu passei para a pasta T, e o pequeno ponto que eu alterei, que é de redação, eu vou mencionar aqui, vou dar destaque caso alguém não tenha acessado aí na pasta T, tá certo? Esse caso aqui, presidente, eu acho que é um caso um pouco complexo, mas vamos ver.
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa identificada na epígrafe, referente à compensação indevida de prejuízo fiscal diante do confronto de declarações econômicas, diante do confronto de DIPJs entregues pela recontribuinte. De acordo com o auto de infração, a empresa não teria retificado a DIPJ dentro do prazo, razão pela qual não poderia a fiscalização admitir seus esclarecimentos, referentes à incorreção dos valores do prejuízo fiscal informados na DIPJ de exercício anterior. A empresa impugnou o auto de infração, sustentando, em síntese, que deixou de informar valor referente ao prejuízo fiscal na DIPJ do período de competência, mas o fez na DIPJ de exercício posterior. Assim, o fundamento da fiscalização para rechaçar a compensação do prejuízo fiscal contraria o princípio da verdade material. A DRJ, em que pese ter invocado a ocorrência da decadência do direito de a contribuinte retificar a DIPJ, em prol da verdade material, analisou os esclarecimentos prestados pela empresa e concluiu não haver prova suficiente para justificar o prejuízo fiscal. A empresa interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos iniciais da impugnação e alegou nulidade da decisão da DRJ, na medida em que esta teria extrapolado dos fundamentos da autuação. Isso porque a autuação se baseou unicamente na decadência do direito de a contribuinte retificar a DIPJ. É o relatório, presidente. Bom, a admissibilidade eu estou admitindo, o recurso preenche todos os requisitos, é tempestivo, a empresa não alegou preliminares, então acho que é possível ir diretamente ao mérito. Quanto ao mérito, convém realizar-se relato mais preciso da controvérsia, considerando as limitações regimentais para elaboração de relatório em casos paradigmas, como é o presente. Assim, vale medir certos do relatório elaborado pela decisão recorrida, os quais resumem os fatos até a decisão de primeira instância. E aqui eu estou me valendo da técnica RMG, Ricardo Marozzi Gregório, fazendo aqui os destaques daquilo que é importante. Deixa eu ver se eu consegui fazer como o Ricardo. Bom, trata o presente processo de auto de infração de RPJ, decorrente de glosa de prejuízos compensados indevidamente em anos anteriores, ano calendário 2009. A auditoria teve início em 24/8/2012 e encerrou em 11/3/2013. A revisão eletrônica da DIPJ encontrou divergências. A divergência consistiu na compensação acima do saldo existente de prejuízos fiscais no montante de R$ 3.853.792,03. Aí aqui eu reproduzo a intimação que a unidade de origem fez, né, a autoridade fiscal fez, para o contribuinte explicar as divergências das DIPJs. A empresa respondeu à intimação, alegando que houve um equívoco no preenchimento da DIPJ exercício 2007, ano calendário 2006. O equívoco centrou-se no preenchimento da ficha 6A. Nela, não teria sido computado o reconhecimento de prejuízos decorrentes de ajustes de exercícios anteriores no valor de R$ 3.853.000. Este valor, somado ao valor do prejuízo fiscal computado no ano de 2007, de R$ 219.000, totalizariam o valor a compensar de R$ 4.073.000 utilizados no ano de 2009. Intimada a apresentar livros diário, razão e valor do ano calendário 2006, a empresa demonstrou a composição dos valores lançados a débito na conta ajustes de exercícios anteriores, a crédito das contas Projeto Couto Magalhães e Projeto Energia Geral. Eu já vou explicar melhor a questão relacionada a esses dois projetos. A autoridade fiscal não acatou os argumentos da empresa acerca dos erros de fato no preenchimento da DIPJ do ano calendário 2006, por entender ter decaído o direito de retificar a declaração, conforme os artigos 150 e 173 do CTN,
deste entendimento, houve a lavratura do auto de infração de RPJ por compensação indevida de prejuízo fiscal no montante de 3.853.000. A impugnação do auto de infração. Na impugnação, a empresa repisa que os valores considerados na compensação foram demonstrados no curso da ação fiscal, de forma inequívoca e tempestiva, através dos livros diário e razão dos anos 2000 a 2007. Segue explicando que efetuou estudos e desenvolvimento de projetos no setor de energia elétrica, a fim de verificar a viabilidade da implantação de empreendimentos de geração de energia eólica, denominados Projeto Couto Magalhães e Projeto Energia Geral. Justifica que ambos projetos se mostraram inviáveis sob os pontos de vista técnico e econômico, e por estarem registrados como investimentos em andamento, no ativo diferido, foram revertidos em perdas, gerando prejuízo fiscal acumulado de 4.073.000, dos quais 3.853.000 seriam referentes ao ano de 2006, equivocadamente não informados na DIPJ correspondente, e 219.000 devidamente registrados na DIPJ do ano 2007, exercício 2008. A empresa informa também que o valor de 4.073.000 referente ao prejuízo fiscal utilizado no ano 2009 teria sido corretamente compensado conforme limites legais. A contribuinte requer que seja observada a situação fática em respeito ao princípio da verdade material, pois a autoridade fiscal não contestou a existência do prejuízo fiscal, havendo documentação comprobatória a suportar os fatos. Bem, digo eu agora no meu voto. Conforme explicado no relatório deste voto, a decisão da DRJ, embora tenha reconhecido que a recorrente não retificou a DIPJ dentro do prazo, contado na forma do artigo 150, parágrafo 4º CTN, em prol da verdade material, analisou as explicações da recorrente sobre a divergência dos valores de prejuízo fiscal entre DIPJ de 2006 e 2009. Em síntese, a empresa alega que a causa do prejuízo fiscal se deveu à execução de 2 projetos de geração de energia eólica, intitulados Projeto Couto Magalhães e Projeto Energia Geral. Tais projetos se mostraram insustentáveis econômica e tecnicamente, razão pela qual foram descontinuados, gerando as perdas registradas na contabilidade como prejuízos fiscais. A DRJ entendeu ter havido divergências contábeis referentes aos valores lançados a título de prejuízos fiscais. E para suprir tais divergências, o contribuinte deveria ter juntado o LALUR, razão pela qual a análise se limitaria aos documentos anexados, quais sejam os livros diário e razão e balancete analítico. No ponto, vejam-se as razões da DRJ. E aqui eu reproduzo as razões da DRJ, que na verdade ela analisa a documentação apresentada pelo contribuinte do ponto de vista contábil e entende que há divergências e em relação a essas divergências não poderia ser aceita a defesa do contribuinte. Eu vou evitar pular, vou pular isso aqui porque depois eu vou analisar mais adiante. A decisão aponta também outras incongruências nos lançamentos contábeis da empresa, as quais colocam em dúvida os valores dos prejuízos fiscais alegados pela recorrente. Para finalizar, aduz que tais inconsistências contábeis impediriam a confirmação dos equívocos invocados pela empresa no preenchimento da IPJ. Além disso, não constaram dos autos provas idôneas da inviabilidade econômica e técnica dos projetos e nem a decisão da diretoria da empresa determinando a sua descontinuação. No ponto, veja-se, eu vou ler essa parte aqui porque ela é importante para o desfecho da decisão. Estas inconsistências, diz a DRJ, né? Estas inconsistências nos documentos e lançamentos contábeis apresentados impedem a confirmação de que, de fato, teria ocorrido equívoco no preenchimento da DIPJ exercício 2007 e não no ano de 2009, pelo cômputo de prejuízo fiscal não contabilizado. A fim de esclarecer o que de fato ocorreu, seria recomendável comprovar, através de documentação hábil e idônea, a data da constatação da inviabilidade dos referidos projetos,
por laudos técnicos, devidamente confirmada por decisão da Assembleia de Acionistas ou Diretores. A partir da confirmação da descontinuidade dos projetos, os lançamentos contábeis deveriam refletir as baixas ou perdas destas despesas incorridas na fase que antecederia a implantação dos mesmos. Desta forma, considera-se não comprovada a ocorrência de prejuízo fiscal no ano de 2006, a fim de amparar a compensação realizada no ano de 2009, mantendo-se integralmente o lançamento realizado. Digo eu outra vez. No seu recurso voluntário, a empresa insiste que o erro no preenchimento da DIPJ está suficientemente comprovado pelas provas juntadas aos autos, livros diários e razão, de 2000 a 2007. Refuta o argumento da DRJ de que deveriam ter sido trazidas provas da inviabilidade econômica e técnica dos projetos, porquanto o TVF, que integra o auto de infração, se limitou a apresentar como fundamento a decadência do direito de autuado a retificar a DIPJ. Dito de outro modo, a causa da autuação não teria sido a falta de prova técnica sobre a existência ou não do prejuízo, mas a impossibilidade de a empresa retificar o valor do prejuízo fiscal na fase de fiscalização, porque o deveria ter feito dentro de 5 anos contados da data do pagamento do crédito tributário devido, conforme artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Esclarecidos os fatos que contornam o processo, para resolver a controvérsia, deve-se analisar 2 pontos. Item 1, eventual decadência do direito de retificar a DIPJ. Item 2, eventual nulidade da decisão da DRJ por inovação nos fatos e fundamentos jurídicos da autuação. Item da eventual decadência do direito de retificar a DIPJ. Sobre o primeiro ponto, entendo que a questão está superada, porque a DRJ, embora tenha considerado não ter sido retificada a DIPJ dentro do prazo legal, analisou a documentação contábil apresentada pela empresa e a compatibilizou com as DIPJs dos anos calendários 2006 e 2009. Dessa forma, superou o debate sobre eventual perda do direito de retificação das declarações em questão. Assim, deveria considerar-se prejudicada a alegação de decadência do direito à mencionada retificação. Seja como for, e para evitar qualquer coisa... Dá licença. Só porque, assim, na análise lá que a DRJ fez, ela até invoca o parecer lá de COSIT de 2014, e ela, de fato, ela supera. Ela diz que há a decadência, mas, por força do parecer COSIT 8 de 2014, uma vez descobertos novos fatos, novos meios de prova, então isso podia ser analisado, e ela supera isso daí. Sim, eu acho que, de fato, seria talvez bastaria esse parágrafo aí você dizer que considera prejudicado, não? Essa alegação. Mas a minha questão aqui, Paulo, é que é a seguinte, eu quis analisar, até porque, caso se entendesse que essa questão não está pela DRJ, então eu analisaria o ponto também. Mas eu entendo que ela está superando. A DRJ superou. Superou. Na minha opinião, ela superou na medida em que ela analisou. Né, não, expressamente, ela supera expressamente. Ela diz, até ela faz a ressalva que, como o parecer só saiu em 2014, a delegacia não podia se pautar por ele. Então, não existiria erro na posição adotada pela delegacia, porque ela estava agindo de acordo com o entendimento vigente à época. Mas é o que eu estou alegando aqui, ela superou. Agora, seja como for, eu analisei a questão da decadência, até para me posicionar sobre essa questão de decadência de DIPJ, que eu entendo que não existe. Né? Então, é por isso que eu inseri essa parte aqui no voto. Presidente. Essa é a ideia. É só uma parte, presidente, é porque o Cleus, ele tem que analisar por conta da conclusão do voto dele. Porque aquele negócio, ele vai ter que enfrentar esse argumento como se ele estivesse rebatendo o argumento da primeira instância. Porque eu vou chegar a uma conclusão que esse argumento é necessário, influencia, mas eu entendo que se alguém tiver entende que não é necessário. Né? Tranquilo. Seja como for, e para evitar qualquer dúvida, analisarei o ponto em questão.
Primeiramente, registre-se que a DIPJ, cuja obrigatoriedade de entrega foi instituída pela IN 127/98, não é informação fiscal com natureza de confissão de dívida, diferentemente da DCTF, em que o contribuinte declara os valores que deve ao fisco. Assim, não se pode emprestar à DIPJ os mesmos efeitos da DCTF, especialmente no ponto em que esta última declaração implica no reconhecimento pelo contribuinte de uma dívida tributária, a ponto de permitir a inscrição do crédito confessado na dívida ativa, sem a necessidade de lançamento de ofício. Nesse sentido, dispõe o artigo 5º do Decreto-Lei 2124, que é aquele decreto-lei da DCTF, né, que eu reproduzo aqui. A DIPJ, por sua vez, possui caráter meramente informativo sobre a atividade econômica da empresa e sua movimentação fiscal, para efeito de controles internos e batimento com outras informações prestadas pelo contribuinte. Estabelecida esta lógica distintiva entre as duas declarações, há de se concluir que, se o contribuinte pode retificar a DCTF na hipótese de erro, com mais razão poderá fazê-lo quando se tratar de DIPJ. Nesse sentido, o STJ, naquele precedente que a gente costuma citar, Gustavo sempre faz referência, né, já entendeu que é possível, né, se retificar declarações, tanto quando existe questões, né, de direito, quanto questão de fato, né. Então, é sempre possível garantir ao contribuinte esse direito de retificação. E aqui eu reproduzo até o tema repetitivo, 375, e a tese firmada nesse sentido. Não é por outro motivo que, mesmo antes dessa decisão do STJ, a solução de consulta interna número 21 pacificou que é possível retificar a DIPJ e DCTF no prazo de 5 anos, contados de acordo com as regras de decadência para a fazenda constituir o crédito tributário. E aqui eu reproduzo, no ponto, as conclusões dessa solução de consulta. Bom, de qualquer forma, este CARF já manifestou o entendimento de que o prazo para a retificação da DIPJ é de 5 anos, contados a partir da data da entrega da declaração original. Nesse sentido, veja-se o precedente abaixo. Aqui eu cito o precedente do CARF, que entendeu que o prazo é de 5 anos, contados da entrega da declaração. E, na sequência, tem um outro precedente também do CARF, que reconheceu que esse prazo de retificação, de decadência para retificar a DIPJ, conta-se na forma do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Então, a gente não tem também uma posição pacificada no âmbito do CARF. No caso dos presentes autos, digo eu agora, né, no caso dos presentes autos, em que pese a empresa não ter transmitido formalmente a DIPJ retificadora, o fato é que, na DIPJ do ano calendário 2009, declarou os valores que, posteriormente, veio a justificar no curso do procedimento fiscal destinado a apurar as divergências de prejuízo fiscal apurados nos anos 2006 e 2009. Vê-se que, instada a esclarecer o ocorrido, a empresa não se furtou de tentar demonstrar por que os valores eram divergentes, com fundamento no princípio do formalismo moderado, embora este postulado seja mais bem aplicável no processo contencioso, é possível estendê-lo à fase do procedimento fiscal a fim de orientar a aplicação do prazo decadencial de retificação da DIPJ. Assim, quer com base no parágrafo 4º do 150, ou a partir da data de entrega da DIPJ original, entendo que a empresa corrigiu o erro dos valores de prejuízo fiscal na DIPJ de 2009, dentro do prazo de 5 anos, qualquer que seja a regra de contagem. Registra que o parecer normativo COSIT número 8, 2014, em caso parelho ao presente, ou seja, a não homologação de compensação, concluiu ser possível rever os valores informados em DIPJ, desde que a matéria não tenha sido decidida pelas instâncias administrativas, e aqui eu transcrevo a parte do parecer normativo, nesse ponto. Bom, se é lícita a revisão de ofício do despacho decisório que não homologa a compensação, quando se tratar de erro de fato no preenchimento de declarações fiscais, com mais razão será possível instar-se o contribuinte para justificar divergências em suas declarações tributárias, independentemente de transmissão de declaração retificadora para este fim. Diga-se de outro modo, a instauração do procedimento em razão de divergências na declaração cria fato novo, motivador da própria retificação. Daí porque, entendo, ao intimar o contribuinte para justificar as divergências nas DIPJs,
a fiscalização criou as condições para que a empresa retificasse o erro, cabendo à autoridade lançadora valorar se as justificativas eram ou não satisfatórias para corrigir as informações. O simples afastamento das alegações da contribuinte, motivada na ausência do documento formal de retificação, supostamente não transmitida dentro do prazo, afronta o entendimento da administração tributária em caso semelhante, como o do parecer normativo 8 de 2014. Registre-se que a retificação da DIPJ, mesmo depois de iniciado o procedimento fiscal, seria possível, pois, diferentemente da DCTF, a DIPJ não tem efeito de confissão de dívida. Tratando-se de DCTF, realmente, não será apropriado retificar a declaração após o início da fiscalização, porque o contribuinte está sujeito à perda da espontaneidade. Você tem artigo 138. Tá? Artigo 138, combinado com o 7º do Decreto 7235. Nesse sentido, o artigo 9º, parágrafo 2º, 2 da IN 1110 de 2010, vigente à época da autuação, impede a retificação de DCTF depois de iniciado o procedimento fiscal. Mas não é o caso da DIPJ, que por não possuir caráter de confissão de dívida, não se encaixa nas disposições legais sobre perda da espontaneidade e nem implica em exigências de crédito tributário por si só. Para concluir este ponto, primeiramente, entendo que a questão da decadência do direito de a empresa retificar a DIPJ deve ser afastada, porque a DRJ assim entendeu, indiretamente, ao apreciar as provas juntadas. Em reforço deste entendimento, não há que se falar em perda do direito à retificação da DIPJ, porquanto tal hipótese não se configurou, uma vez que a empresa corrigiu o erro na DIPJ de 2009. Acresça-se a isso que, em procedimento de revisão instaurado de ofício, a contribuinte foi intimada para esclarecer as divergências de suas declarações, o que deu ensejo a fato novo, permitindo a retificação a partir deste evento, especialmente porque não havia até então decisão administrativa sobre essa retificação. Essa é a parte que eu acrescentei nessa nova versão do voto. Assim, entendo que o auto de infração possui vício de motivação que leva à sua anulidade. Nós vamos fazer como, presidente, ler tudo ou depois, ou vamos por itens? Bom, então você está mudando a sua conclusão em relação à versão que estava aqui. Você está concluindo pela nulidade do auto de infração, é isso? Mas tem a nulidade, a outra nulidade também que eu vou apreciar. Não, então vamos analisar primeiro essa daí. Tá? Alguém quer falar? Posso dar esclarecimento dos fatos ao relator? É o seguinte, Cléucio, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. A empresa, né, no ano de 2009, já vem um eco aí, né? 2009. 2009, ela foi autuada pelo fato de aproveitar de compensação de prejuízos, saldo de prejuízos acumulados, que não estavam, né, identificados nos sistemas internos da Receita, porque não havia sido, nos períodos anteriores, informados prejuízos apurados que chegassem àquele saldo. Estou falando bobagem ou é isso? Isso mesmo, isso aí. Muito bem. Então, o ano do calendário foi 2009. O prejuízo, a empresa alega que ocorreu em 2006, né? Que foi a descontinuidade de 2 projetos na área de energia eólica. Só que ela retifica isso só em 2009. Tem uma parcela também em 2007. Tem uma parcela em 2007. Ela retificou as DPJs de 2006. Estou falando só de ano calendário, esquece os exercícios. A discussão aqui, ela retificou ou não retificou as declarações de 2007? Formalmente, ela não retificou. Não houve retificadora. Formalmente, não. Ela faz esse esclarecimento no curso da fiscalização. Tá. No curso da fiscalização que ocorreu em 2011. 2011. Começa em Deixa eu só 2011. perguntar. O lançamento foi em 2013. Entendo que o Ricardo está perguntando. Ela não retifica esses de 2006, 2007 para constituir ali o prejuízo, vamos dizer assim, para informar o prejuízo. E aí, quando a fiscalização pergunta para ela o que é aquele prejuízo, ela fala, não, eu apurei isso lá, mas eu não retifiquei isso. Isso. Formalmente, ela não faz a retificação da DIPJ, mas ela esclarece o porquê que, em 2009, ela altera a DIPJ para informar esses
esse saldo aí de prejuízo fiscal de 4 milhões e 71, que na verdade é 3 milhões e 800 em 2006 de prejuízo e 219 mil em 2007. Juntando os dois prejuízos, dá os 4 milhões e 71. Certo, mas quando a empresa em 2009, ela já teria feito, na sua escrituração, o reconhecimento dessas perdas. Mesmo que extemporâneas lá na contabilidade, acho que em 2009 ela reconheceu isso e devia estar já no LALUR dela esse reconhecimento desses prejuízos de então. Exatamente. O que você está discutindo agora aqui é o seguinte: pode ou não pode retificar DIPJ? Se não tem DIPJ, eu não estou entendendo essa. Você acabou de dizer que não tem retificador. Ricardo, deixa eu tentar ajudar. Vê só, na DIPJ de 2006 e 2007, ela não tinha esses prejuízos. Tá? Quando chega na DIPJ de 2009, aí ela considera um saldo de prejuízo que não bate com o SAPLI, porque o SAPLI foi construído a partir da declaração de 2006 e de 2007. Então, ela bota um valor de prejuízo lá completamente diferente. Então, a autuação que foi feita em 2013 foi justamente isso. Ela disse, que saldo é esse? Que prejuízo é esse que você está usando em 2009 aqui? Aí ela disse, não, esse prejuízo é porque ele vem lá de 2006 e 2007. E a delegacia olhou e disse, não, sua DIPJ 2006 e 2007 não tem esse prejuízo, já passou o prazo de 5 anos para você retificar essas declarações, então eu não posso acatar esse prejuízo agora, que surgiu agora nessa DIPJ de 2009. Por isso que foi feita a autuação. Entendeu? E aí a discussão que o Cleuso está trazendo é: poderia o contribuinte, nesse momento da autuação, retificar ou não poderia? Né? Porque essa foi a tese da delegacia. A tese da delegacia foi: passados os 5 anos do ano calendário de 2006 e 2007, você não pode mais retificar sua DIPJ. Então, eu também não posso acatar esse seu prejuízo aqui. E a conclusão que Cleuso chega é que ele pode retificar, e ele entende que há um vício de motivação na autuação. Ele pode retificar o prejuízo ou pode retificar a DIPJ? Porque eu estou entendendo pela sua leitura do seu voto que você está falando o tempo todo em DIPJ. Sim, Ricardo, para mim isso é diferente, viu? Para mim isso é completamente diferente. Na minha visão, só deixa eu esclarecer aqui então o conteúdo do meu voto. É isso que o Paulo falou, mas só com um acréscimo, né? Eu vejo o seguinte: em 2009, quando ele informa o prejuízo que ele teria incorrido em 2006 e 2007, ele está retificando as DIPJs de 2006 e 2007. Entendeu? Quando ele informa ali aquele prejuízo. Não, é isso que eu estou concluindo. Agora, embora ele não tenha colocado lá DIPJ retificador, agora eu nem lembro se é o caso, se tinha a informação do DIPJ retificador. Agora, além disso, e é esse o ponto que eu me pego aqui, não, isso é uma questão formal, porque como DIPJ ela tem caráter informativo, isso é uma questão formal. E eu supero diante do seguinte fato: quando é iniciado um procedimento de fiscalização e o contribuinte é intimado para explicar o que foi que aconteceu em relação a esse prejuízo fiscal, ele prestou todas as informações para a autoridade tributária. E a autoridade tributária está dizendo assim: essas explicações que me foram dadas, já houve um prazo de decadência, em relação ao qual eu não posso reconhecer. Eu estou entendendo que quando se instala um procedimento fiscal para se apurar exatamente se teve infração com relação ao aproveitamento desses prejuízos, cria-se um fato novo que permite ao contribuinte justificar para a fiscalização o que foi que aconteceu, na linha do que decidiu o STJ. O STJ disse: olha, você pode retificar as suas declarações quando tem erro de fato, quando tem erro de direito, porque isso é um direito do contribuinte. E é o que está acontecendo nesse caso. No curso da fiscalização, o contribuinte está explicando o que foi que aconteceu. Cabe à autoridade tributária valorar se essas explicações são convincentes ou não. É esse o entendimento que eu cheguei. Por isso que eu estou propondo aqui, nesta primeira fase, a nulidade do auto de infração por não ter considerado as explicações do contribuinte e ter se fiado numa tese de decadência do direito de retificar a DCTF. Eu acho que a DIPJ. Eu acho que essa é uma questão formal e colateral ao acontecimento dos fatos. Entendi.
Gustavo, eu vou te passar já a palavra, deixa eu só que falar também. Cleus, com a devida vênia, eu acho que você está confundindo a questão do prazo decadencial, né, para fazer a retificação da DIPJ e da possibilidade de esclarecer fatos já alcançados por essa decadência, né, porque, assim, o que a delegacia fez, né, o autuante fez, foi dizer, olha, o prazo de retificar essa DIPJ já passou e, por isso, eu não posso considerar esses seus prejuízos que só surgiram nessa declaração de 2009, mas que se referem a um período já alcançado por esse prazo decadencial, né? E aí o que é que a DRJ fez? A DRJ, ela não afasta, ela não diz que não acabou o prazo para retificar. O prazo para retificar acabou. Só que, invocando o parecer número 8, o que ela diz é, erros de fato, né, fatos novos trazidos, isso aí podem ser considerados para uma revisão de ofício do lançamento, trazendo justamente a posição que está materializada lá no parecer COSIT número 8. Então, assim, não há que se confundir o prazo de retificação da DIPJ. A DIPJ é 5 anos, isso assim, não há como discutir essa questão que é 5 anos e acabou. Agora, eu posso, depois, mesmo não tendo sido retificada a DIPJ, eu posso considerar, com base no princípio da verdade material, documentos que o contribuinte traz para rever o lançamento de ofício. Essa é que é a discussão, e a DRJ, embasada no parecer número 8, ela cata esses documentos e ela analisa esses documentos, né? Mas, assim, eu acho que as duas coisas não se misturam, né? Em relação a isso. Embora possa parecer aqui no voto que teve uma mistura, uma confusão, mas os meus 2 últimos parágrafos aqui do meu voto, que eu estou dizendo é exatamente isso. Que no não, mas você fala em retificação da DIPJ. Não, eu faço em retificação da DIPJ. Sim, Paulo. Eu faço primeiro uma análise sobre retificação da DIPJ, porque me incomodou essa divergência sobre a contagem do termo inicial do prazo para a retificação. Tem pelo menos 2 entendimentos dentro do CARF. Um que é a entrega, o outro que é o prazo dos 150. Pelo menos é o que está citado aqui nesses 2 precedentes. Então, por isso que eu quis analisar essa questão da retificação da DIPJ. Mas o meu argumento aqui é que o contribuinte teria o direito de, no curso do procedimento fiscal, esclarecer o que foi que justificou essa informação de aproveitamento de prejuízo na DIPJ de 2009. E o auto de infração não permitiu que ele fizesse isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Cleus. O prejuízo... Só uma última. Mas no penúltimo parágrafo, antes da sua conclusão, você diz, para concluir esse ponto, primeiramente entendo que a questão da decadência do direito de a empresa retificar a DIPJ deve ser afastada, que a DRJ se entendeu indiretamente ao apreciar as provas. Em reforço desse entendimento, não há que se falar em perda do direito à retificação da DIPJ, sempre você está insistindo na retificação da DIPJ. Uhum. Claro. Não, é isso mesmo, mas também estou considerando a questão de que ele pode esclarecer isso no curso do procedimento fiscal. Não sei se isso... Tudo bem, mas é outra coisa. Tá. Flávio, você quer falar? A Fabiana estava levantada aí há muito tempo, deixa eu falar. E o Gustavo caiu, não sei, não está aí. O Gustavo saiu. Tá voltando. Vai lá, Fabiana. Uma parte das minhas dúvidas, o Ricardo perguntou, foi esclarecida, mas eu também fiquei com dúvida nessa questão da retificadora, porque eu tive a sensação que o Cleus entendeu que o fato do contribuinte ter sido intimado a prestar esclarecimentos, isso reabriria uma possibilidade de retificar, é isso? Eu fiquei com essa dúvida. Não exatamente isso, Fabiana. O que eu entendo, e é o que está aqui no último parágrafo aqui do meu voto, é que é o seguinte, instaurado um procedimento fiscal para apurar o porquê que o contribuinte informou prejuízos fiscais na DIPJ de 2009, e ele presta esses esclarecimentos, isso tem que ser considerado pela fiscalização, e não impor uma questão prejudicial relacionada à perda do direito de se retificar a DIPJ, porque eu acho que essa não é a questão relevante. A questão relevante aqui é se ele pode ou não pode justificar no curso do procedimento fiscal o que foi que aconteceu com esses prejuízos fiscais. E ele demonstra, e isso não foi acolhido.
Isso foi rejeitado porque ele teria que formalmente ter retificado a DIPJ dentro do prazo. E eu não estou considerando isso como uma causa jurídica que obstaculize o direito do contribuinte. Ele pode, no curso do procedimento fiscal, explicar o que foi que aconteceu. E cabe à autoridade administrativa acolher ou não acolher as provas que foram apresentadas. Então, é esse o meu argumento. Não é a questão da perda do direito da DIPJ, de retificar a DIPJ, que é o relevante para mim. Não é isso. Mas eu fiz essa consideração, claro, porque a própria decisão do STJ, eu acho que ela caminha também nessa linha de que o contribuinte pode retificar suas informações, inclusive a DCTF. Então, é nesse sentido. Mas o motivo principal aqui da nulidade é que a DRF deveria ter analisado as justificativas do contribuinte e ela não analisou. Ok. Podemos votar, então, essa questão. O relator está propondo a nulidade do auto de infração. Ricardo. Eu estou com um problema seríssimo de entender o voto do Cléo, com todo respeito, Cléo. Se você está propondo a nulidade do auto de infração, por que na sua decisão lá na frente você vai dizer que a sua proposta é de nulidade da DRJ? Bom, aí, porque tem um outro problema, né? Se a auto de infração é nulo, acabou. Sim, mas aí eu não consigo nem votar essa questão. Então, porque é o seguinte, eu acho que tem duas nulidades aqui nesse caso, né? Uma que me parece residir aqui no auto de infração, em razão desse óbice que foi criado para analisar a documentação trazida pelo contribuinte. Agora, a outra, e aí me parece mais grave ainda, foi a decisão da DRJ. Porque o que a DRJ faz? Sem que tivesse sido apreciada essa documentação contábil lá na Receita Federal, a DRJ analisa e entende que o contribuinte não tem o direito ao aproveitamento desses prejuízos. Mas, nesse caso, a meu ver, há uma clara supressão de instância e, mais do que isso, uma violação à ampla defesa, porque o contribuinte não teve o direito de se defender na impugnação da análise contábil do prejuízo, porque isso não foi feito pela DRF. A DRF inseriu um óbice, disse, olha, eu não posso apreciar sua documentação porque teve decadência do direito de retificar a DIPJ. E a DRJ analisa a documentação contábil e entende que o contribuinte não justificou devidamente esses prejuízos fiscais por conta daqueles fundamentos que eu apresentei lá, que a própria DRJ demonstra. Então, acho que é nula também a decisão da DRJ, por violação à ampla defesa. Ricardo, antes de você votar, o Marcelo quer falar alguma coisa? Vou falar, Marcelo. Eu queria um esclarecimento, de fato, estou examinando um pouco os autos. Houve, afinal, a retificação ou não houve? Formalmente, não. Não? Ah, tá. Então, mas, na verdade, então, assim, é o que eu imaginei. Eu estou olhando aqui o TVF, na verdade, o que o fiscal fala é justamente isso. Olha, o contribuinte compensou em 2009 um prejuízo de 2006, mas que não estava declarado na declaração de 2006. Tá? E ele fala também que o contribuinte poderia até ter retificado isso, né? Mas naquele momento já não cabia mais. Seja porque, agora isso ele não fala, mas eu que digo, seja porque o prazo se esgotou, seja porque já estava em procedimento de fiscalização e não poderia realmente mais retificar da IPJ nenhuma ali. Quando iniciou-se o procedimento de fiscalização e não poderia retificar mesmo. O que ele pode fazer, e eu acho que esse é o caso, é comprovar que os prejuízos existiam, de fato, em 2006. Isso é uma questão de mérito. Mas, assim, não vê. Então, esse é só um esclarecimento. Eu não vou avançar mais nas minhas conclusões para não atropelar aí mas é só isso. Desculpa, dentro que o Marcelo está falando, que essa é a minha dúvida. Ele não retificou o DIPJ em que os prejuízos foram apurados. Ou seja, em nenhum momento no mundo
dentro do ordenamento, né, pensando lá na teoria do professor Paulo, não houve uma norma individual e concreta para constituir esse prejuízo, beleza? Aí, dentro que o Marcelo colocou, Marcelo, aí até você pode me esclarecer dentro da prática. Mesmo ele não constituindo esse prejuízo de forma correta, ele poderia trazer no momento posterior, já iniciado o processo de fiscalização, a comprovação desse prejuízo? Isso, é factível isso? Para mim, normal, sem problema nenhum. Se o prejuízo efetivamente existiu, não é porque não foi declarado em DIPJ que ele não existiu. Se ele de fato existiu, beleza. Com a documentação contábil dele, ele poderia demonstrar que houve um prejuízo naquele ponto. Exato, naquele período. Porque ele aproveitou em 2009 um prejuízo de 2006. Outra coisa, em momento nenhum foi proibido a ele formalmente apresentar a DIPJ retificadora. O problema é que quando iniciou o procedimento de ofício, aí realmente já não cabe mais. Não, mas a questão foi o prazo mesmo, Marcelo. A questão foi o prazo. É que no auto de infração, no TVF, tem um errozinho formal lá de formatação, mas esse item 6, que está ali como se fosse algo que o contribuinte disse, é algo que o autuante falou, né? Então, ele diz, o erro apontado pelo contribuinte refere-se à DIPJ do ano do calendário 2006, que não foi retificado dentro do prazo legal. O prazo é de 5 anos, conforme artigo 150 e 173. Portanto, a fiscalização não possui amparo legal para acatar a solicitação do contribuinte, né? De acatar esse prejuízo aí que não surgiu lá no SAPLI, né? Porque a comparação é com o SAPLI, né? A comparação formal lá na autuação é com o SAPLI. Se esses prejuízos não constavam da DIPJ de 2006 2007, no SAPLI eles não existem, né? Pois é, então, okay. Mas, o Paulo, até aqui, na linha do que disse o Marcelo, se o contribuinte poderia, no curso da fiscalização, justificar os prejuízos, esse me parece ser o problema, né, que leva ao vício do auto de infração, porque esse direito não foi dado ao contribuinte, inserindo-se um óbice formal referente à retificação da DIPJ. Por isso não foi analisada a documentação que ele apresentou. Então, eu acrescentei esse ponto aqui no voto, exatamente porque aqui me pareceu, até diante das discussões que a gente teve no caso anterior, a respeito de vício de motivação, e aqui a motivação está equivocada, né, desse auto de infração. Ele se ateve simplesmente à questão da retificação da DIPJ, e a questão da decadência. Mas aqui, como o próprio Marcelo disse, que é uma prática comum. O contribuinte pode justificar o prejuízo, mesmo depois do curso, depois de iniciado o procedimento fiscal. E foi o que ele fez. Ele foi intimado e explicou. Mas assim, para o fiscal havia um óbice jurídico aí, que é a decadência, entendeu? Esse eu estou afastando, porque não, tudo bem. Assim, pela verdade material, né? Ele pode se afastar, mas assim, a imposição desse óbice jurídico é uma causa de nulidade, né? Isso aí seria... Não, sim, claro. Aí é uma questão a se decidir aqui no voto. Mas vamos lá, podemos passar para a votação, Ricardo? Presidente, então, a minha posição aqui eu não concordo com a nulidade, mas eu considero o auto subsistente. Eu entendo que houve uma motivação e eu não concordo com essa motivação. Daí, o meu voto é por cancelar o auto de infração. E eu nem entraria nessa questão da nulidade da decisão do RJ, não acho que seja cabível nem de ser analisado. Mas nesse primeiro momento, Ricardo, nesse primeiro momento a gente teria que votar o seguinte: o auto é nulo ou não é nulo, né? Se você acata ou não. A palavra nulidade, para mim, ela se aplica quando há um erro crasso na modificação, na motivação. Não é o caso. Aqui o auditor fiscal entendeu que não poderia, né, aceitar a comprovação daqueles prejuízos que não estavam, como vocês falaram, não estavam refletidos no SAPLI, e aí ele deu o entendimento. Olha, como não está no SAPLI e você não pode mais retificar sua DIPJ, eu não posso aceitar a comprovação dos prejuízos que eventualmente estão no seu LALUR. Eu não concordo com essa motivação. Então, nulidade, eu não concordo com nulidade. Então, eu divirjo desse ponto. Ok. Gustavo.
essa questão da nulidade, da improcedência do auto de infração, ela é um problema. Mas o processo em si está cheio de problemas, tá? O fisco, no TVF, ele fala que, no termo de intimação fiscal de número 2, instou o contribuinte a trazer balancetes e o LALUR. E ele fala que o contribuinte trouxe. E esses documentos não constam dos autos, não consta a resposta ao termo de intimação fiscal de número 2. Ou seja, até a questão da comprovação, a análise feita pela própria DRJ depois, ela fica prejudicada. Se o LALUR tivesse aqui, eu não teria nenhuma discussão mais. Porque não é a DPJ que comprova, que faz o controle do saldo de prejuízo, é o LALUR. E, assim, esse documento é essencial para a análise do mérito. Então, você já começa com um problema na própria instrução do processo, começada pelo auditor fiscal. E mais a mais, tem uma diferençazinha entre esse caso e o caso das DECOMs, porque aqui, o primeiro ato que dá início ao procedimento de lançamento são os termos de intimação fiscal e depois o auto-infração. Até aí é todo investigativo, não há uma formação de contencioso, não há um contraditório, não há nada. O processo de compensação, quem dá início ao procedimento é o contribuinte. Então, eu até discordo um pouquinho do que o Marcelo falou no último julgamento. No despacho decisório tem sim que se observar ampla defesa, tem sim que se observar devido ao processo legal, porque não obstante ser um ato proferido ainda pela autoridade administrativa e não pela autoridade julgadora, a autoridade administrativa está sim, ao final das contas, promovendo um ato de julgamento, quando ela acolhe ou não o pedido de compensação. Então, por isso que ali, quando há aquele vício, você consegue observar aí uma violação à defesa e justificar a nulidade do despacho decisório. Aqui não, o ato de lançamento ele está motivado. O motivo trazido ele é coerente com o ato praticado e com a conclusão. Então, eu não veria propriamente a nulidade, até à luz da teoria dos motivos determinantes, porque há um motivo de fato, há um motivo de direito, eles são coincidentes. Mas, e aí, concordo com as conclusões do Cleuson em relação, e as conclusões trazidas pelo Ricardo também, em relação ao problema da instrução do processo, ou seja, do contribuinte poder comprovar que as informações prestadas estavam incorretas. O RESP, ele não fala da possibilidade de retificar a declaração, em momento algum. O RESP fala da possibilidade de se comprovar equívocos cometidos naquele documento. Então, ele não vai tratar de prazo, ele vai tratar da possibilidade de comprovar. Se estiver dentro do prazo, ele pode até comprovar isso com o documento e ainda retificar a declaração. Mas, fora do prazo, aí o que prevalece é o regramento da própria Receita. Resumo da ópera. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que não há nulidade. E não havendo nulidade, eu não sei se nós vamos votar agora, para mim há uma improcedência clara. Mas a gente vai partir para a próxima etapa depois, né? Então, assim, eu acho que não é caso de nulidade, mas é caso de improcedência. Beleza. Andréa. Presidente, eu também entendo que não é o caso de nulidade. Eu acompanho a divergência. Ok. Flávio. Presidente, pedindo vendo o relator, eu acompanho a divergência no sentido de que não vislumbro a nulidade que foi levantada. Eu acho que está coerente a divergência levantada. Não há que se falar em nulidade nesse ponto. Ok. Marcelo. Acompanho a divergência. Também não estou vendo nulidade no auto de infração. Ok. Fabiana? Também no mesmo sentido, acho que não é o caso de nulidade. Eu também eu entendo que há um óbice jurídico, né, aí na visão do autuante. Havia a decadência do direito de retificar a declaração e ele entende que essa retificação é um elemento essencial para a comprovação da existência desse prejuízo. Então, já que haveria esse óbice jurídico, não faria sentido ele examinar, né, na impressão dele. Eu acho que a gente pode, né, e isso vai ser discutido, afastar ou não esse óbice jurídico e permitir, então, essa análise por parte do autuante, né, mas não vejo como nulidade, tá? Então, aqui vai ficar por maioria de votos e rejeitar a preliminar de nulidade da autuação suscitada de ofício pelo relator, vencido o conselheiro Cleuson. E aí partimos para segundo ponto, então, Cleuson, seu voto. Vamos lá.
Bom, eventual nulidade da decisão da DRJ. Quanto a outra matéria, isto é, a prova contábil referente ao prejuízo fiscal, tem-se a seguinte controvérsia. No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada para esclarecer a divergência entre os valores de prejuízo fiscal a divergência, né? Encontrada nas DIPJs, está certo aqui a concordância, dos anos calendários 2006 e 2009. A empresa esclareceu que em 2006 não informou o montante de 3.853.000 referente a prejuízo fiscal, decorrente da descontinuidade de 2 projetos na área de energia eólica. Assim, em 2006, informou apenas o montante de 219.000 de prejuízo. Em seguida, explica que acrescentou o valor de 3.853.000 de prejuízo fiscal na DIPJ de 2009, o que somou o total de 4.073.000. Por outro lado, o TVF de folhas não analisou a documentação contábil da empresa, o que poderia esclarecer a veracidade das alterações de valores. Isso porque entendeu a fiscalização que o caso se tratava de retificação de DIPJ e tal procedimento deveria ter sido realizado dentro do prazo de 5 anos, contados na forma do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Considerando que tal explicação foi realizada no curso da fiscalização, iniciada em 24 de 8 de 2012, a empresa teria até 31 de 12 de 2011 para retificar a DIPJ, o que não foi feito. Assim, a autuação foi lavrada para constituir o crédito tributário decorrente do aproveitamento indevido do prejuízo fiscal em questão. Recuando-se no tempo, vê-se que o termo de intimação número 1 de folhas 3 exigiu que a empresa justificasse as divergências entre o valor de prejuízo fiscal anterior com o valor informado na DIPJ do ano calendário 2009. Em resposta, a contribuinte alegou que teria deixado de informar na DIPJ de 2006 o valor de 3.800.000. No documento de folhas, cópia de e-mails internos da empresa, consta o citado esclarecimento, ou seja, de que a empresa não informou o montante de 3.800.000 a título de prejuízo fiscal no ano calendário 2006, vindo a fazê-lo somente em 2009. E, de fato, aqui, presidente, até, acho que todos já viram aí o processo, essa justificativa aparece numa troca de e-mails que a empresa junta, então acho que até nesse ponto o processo não está muito bem instruído, porque não tem uma resposta da empresa que seja dirigida exatamente à intimação que ela recebeu. Tem lá juntado nos autos uma troca de e-mails que leva a essa conclusão. Dos autos consta também o balancete de folhas tais com os valores empregados em ambos os projetos de energia que teriam sido descontinuados e, por isso, gerado o prejuízo que a empresa visou recuperar. O termo de intimação número 2, juntado às folhas, intima a contribuinte para juntar os livros Lalur, Diário e Razão 2006, sendo que a folha 135 consta uma página do livro Razão, com lançamentos de valores referentes aos 2 projetos e planilhas de folhas tais, com a composição dos valores relativos aos projetos. Mais adiante, tem-se o TVF de folhas, acompanhado de demonstrativo do débito e auto de infração de folhas tais. Conforme se observa, o auto de infração que constituiu o crédito de RPJ exigido do contribuinte foi instruído de forma deficiente. O reflexo disso foi o fundamento de fato para a autuação, que se limitou a considerar que a análise dos fundamentos para a demonstração do prejuízo fiscal não seria examinada porque a DIPJ não teria sido retificada no prazo legal. No ponto, veja-se o fundamento do TVF. E aqui eu reproduzo, eu acho que todos já leram, né, o fundamento do TVF, não precisa ler agora. Conforme se verifica, o fundamento legal para a autuação foi o aproveitamento de uma diferença de prejuízo fiscal no montante de 3.800.000 para o ano calendário 2006, o qual deveria ter constado de retificação de DIPJ não apresentada no prazo dos artigos 150 e 173 do CTN. Esse fundamento fático foi afastado pela DRJ na medida em que analisou as demonstrações contábeis constantes dos autos. Assim, a decisão recorrida, extrapolando as funções da autoridade lançadora, realizou a análise da documentação contábil e fiscal da empresa para considerar que as provas constantes dos autos não eram suficientes para comprovar os reais motivos do prejuízo fiscal que levou à alteração da DIPJ. Neste ponto, entendo
que a decisão recorrida é nula, porque assume funções que seriam da autoridade lançadora e, o que é mais grave, fundamentou a decisão por ausência de provas técnicas sobre o prejuízo fiscal alegado. Nesse sentido, veja especialmente o argumento de que a recorrente não teria trazido ao processo, abre aspas, documentação hábil e idônea, a data da constatação da inviabilidade dos referidos projetos por laudos técnicos devidamente confirmada por decisão da Assembleia de Acionistas ou Diretores. Fecha aspas. Ressalte-se que a empresa não foi intimada no curso do procedimento fiscal para apresentar tais documentos e, ainda que tivesse sido, o fundamento da autuação se resumiu ao reconhecimento de uma suposta decadência do direito de retificar a DIPJ. Dessa forma, ao entender que a prova do prejuízo não estava devidamente produzida, a decisão recorrida inovou nos fundamentos da autuação, violando a ampla defesa, assegurada no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e no caso do processo tributário federal, regulamentada logicamente pelo artigo 16.3 do Decreto 70.235. E aí eu reproduzo aqui o dispositivo. Ao fundamentar sua decisão na ausência de provas técnicas da descontinuidade dos projetos e de publicação da respectiva decisão da Assembleia da empresa, a DRJ acrescentou indevidamente à autuação razões de fato e de direito em relação às quais a empresa não teve oportunidade de se defender na impugnação, simplesmente porque desconhecia esses motivos. Por conseguinte, entendo que a DRJ inovou nos fundamentos da decisão, com a inegável ofensa ao artigo 59 do Decreto 70.235, e concluo que, diante do exposto, conheço do recurso e voto em declarar nula a decisão da DRJ por violação à ampla defesa, devendo o processo retornar à unidade de origem para análise das provas dos autos e expedição de novo auto de infração, se for o caso. Ricardo, pode falar. Só para ver se o Cleuson não concorda com isso. Olha só, Cleuson, na medida em que você já foi vencido na questão da nulidade, você concorda, então, com a posição da turma que a motivação ela é suficiente para tornar improcedente a autuação? Se você concordar com isso, você já pode aplicar aquele dispositivo do 59, parágrafo 3º. Avança para o sentido de que, em favor do contribuinte, você não precisa declarar a nulidade da DRJ. Ricardo, eu queria exatamente ouvir aí o colegiado, porque sobre esse ponto eu estou disposto, porque eu vejo que esse processo tem muito vício, né, foi mal instruído, e eu acho que aqui é o caso mesmo, né, assim, como eu já estou vencido da outra questão da nulidade do auto, eu não vejo nenhum problema em aplicar o 59, parágrafo 3º, eu acho que tudo conduz para isso, eu mudaria aqui o dispositivo. Mas eu queria ouvir, né, os colegas para ver se também tem uma outra solução, uma outra proposta. Ok. Vai, Marcelo. Também, não sei se já estou avançando, eu estou aqui começando aí na turma, então, em relação a especificamente essa questão da anualidade, assim, eu só observo, assim, só questão de observação, é que, na verdade, essas alegações, embora não tenham sido feitas no auto de infração, né, mas foram trazidas pelo próprio contribuinte, ou seja, na verdade, a DRJ, segundo, pelo menos, é o que o relato do relator, é que foi o próprio contribuinte que tentou comprovar e trouxe documentos para a DRJ, tentando comprovar o prejuízo. Então, na verdade, o que a DRJ fez foi responder os argumentos que estavam na própria impugnação ao lançamento. Ou seja, acho que ela respondeu que, se ela deixasse de responder aquilo, aí acho que talvez teria sido falho, né? Entendeu o que eu estou falando? Na verdade, houve uma dialeticidade aí. Se na impugnação o sujeito passivo diz que o crédito existia e procura trazer documentos nesse sentido, a DRJ também não poderia se furtar de simplesmente dizer, não, a não ser que ela concordasse com a questão da improcedência dos argumentos do auditor, né, e aí acabasse por aí. Mas como a contribuinte trouxe argumentos e provas, acho que ela simplesmente respondeu aquilo que está na impugnação.
Marcelo, só para esclarecer, esses esclarecimentos desses documentos, que é a troca de e-mails lá, foi na fase de fiscalização que a empresa apresentou, né? Não foi exatamente na impugnação. Essa troca de e-mails está lá, ela explica isso na impugnação, mas essa documentação foi juntada ainda na fase procedimental, né? Tanto é que o fiscal desconsidera, né, essa documentação e fundamenta naquela questão da decadência. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ainda vou... Então, só complementando, eu compreendi, então, desculpe, o relato. Eu entendi ali que ela teria tentado comprovar na impugnação, né, justificar o prejuízo, né, na impugnação, e por isso a DRJ teria adentrado nesse assunto. Tá ok. Fabiana. Eu fiquei com dúvida, e aí é uma questão técnica, para mim é nova essa matéria de prejuízo fiscal, enfim, me parece que ele tentou aproveitar no momento errado, e o Marcelo falou que é comum se apresentar uma justificativa em relação ao prejuízo, ainda que não tenha sido retificada a DIPJ. Existe alguma previsão legal de aproveitamento desse prejuízo fora do ano calendário? Essa era a minha dúvida, assim, técnica, porque... Na verdade é o seguinte, Fabiano, se ele tivesse apurado esse prejuízo lá em 2006, na DIPJ dele, 2006 e 2007, né, depois ele pode aproveitar esse prejuízo nos anos calendários subsequentes, com aquela trava de 30%. Sim. Tá? Uhum. Então, quando chegou em 2009, ele se aproveitou desse prejuízo, que, segundo ele, seria de 2006 e 2007, né, e aí teria que ver essa coisa, se ele teria obedecido a trava ou não, né? Uhum. Então, o óbvio que foi colocado olha, como esse prejuízo não foi declarado nas DIPJs de 2006 e 2007, você não pode fazer ele surgir do nada aqui em 2009, né? E você não pode mais ratificar a sua declaração porque já passou o prazo de 5 anos. Então, não é que ele estava aproveitando extemporaneamente, né? Que, na verdade, para o auditor não existia aquele prejuízo, porque dependeria desse procedimento formal de constar da DIPJ. E mesmo que não estivesse na DIPJ, se ele tivesse demonstrado pelo LALUR, como o Gustavo falou, isso poderia, então, ser aceito, ainda que sem a retificação. Foi aí que eu fiquei com dúvida. Para o fiscal, não. Para o fiscal entendeu que não. O fiscal entendeu que precisa estar na DIPJ. Se não está na DIPJ, eu não tenho como acatar esses seus documentos. Né? Essa foi a tese do Mas não, fiscal. Não se juntou. A DRJ já entendeu que sim. Mesmo não podendo mais retificar a declaração, mas, por uma equiparação com a situação lá do parecer COSIC, né, que foi feito para uma situação de compensação, existindo um erro de fato no preenchimento da DIPJ, então, se o contribuinte trouxer as provas desse erro de fato, eu posso rever o lançamento. Fabiano, a legislação fala que o controle de saldo de prejuízo se faz no LALUR, não é na DIPJ. A DIPJ só reproduz as informações. O grande problema aqui, até alertei isso quando eu falei, o contribuinte aparentemente trouxe o LALUR. No relato fiscal, ele fala, em termos de intimação de número 2, intimamos o contribuinte a trazer balanços, contratos sociais e LALUR. O contribuinte prontamente atendeu, mas esses documentos não foram trazidos, não há nem a resposta do contribuinte. Então, aparentemente, isso trouxe. E uma das críticas da DRJ foi essa. Não, esses documentos que você trouxe, eles são inconsistentes, porque as informações estão batendo, mas você não trouxe nem o LALUR, que era essencial. Mas aí que tá, parece-me que o LALUR foi apresentado. Só que não foi juntado ao processo. Tá? Agora, a parte de qualquer coisa, o que acontece o artigo 146 você tem muito claro. Eu não posso modificar o critério de lançamento quanto ao mesmo fato gerador. Então, quando a DRJ vira e fala assim, não, a decadência, eu não vou superar a decadência, já seria impossível, ela não pode superar a decadência, né? Mas eu vou superar a decadência para analisar os documentos e, opa, não, mas você não tem esse prejuízo porque você comprovou, mudou o critério. Se ele mudou o critério, ele está violando 146. Tá? A fundamentação, ao fim das contas, é essa. Só que aqui a gente vai superar esse problema, ou pelo menos imagino que seja essa a posição que eu vou adotar no seguinte sentido, olha, tá, o acordo é nulo, tá, ele mudou o critério jurídico, ele viola a ampla defesa justamente por mudar o critério jurídico,
e ato contínuo ele teria que ser anulado. Só que o auto de infração já seria improcedente, pelo que nós já discutimos. E aí aplica a regra do 57 para a terceira. Eu até não perderia tanta saliva com a discussão da nulidade do acordo, já por conta da própria a improcedência da autuação. Ok, alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos votar, então? O relator está propondo a nulidade aí do acórdão da DRJ. Ricardo. Nessa linha do que o Gustavo falou, eu concordo, porém eu avanço e já considero insubsistente a autuação por conta do que nós já conversamos antes. Então, sim, concordo. Eu queria só entender, Ricardo, por que é que você entende que a autuação é insubsistente? Por conta do que nós discutimos, a fundamentação está equivocada do auto de infração. Por que está equivocada? Porque o auditor entendeu que não poderia aceitar o prejuízo que, teoricamente, está declarado no ano de 2009 e com fundamento no seu LALUR, porque refletiria com prejuízos que não estavam apurados nas DIPJ de 2006 e 2007, ao entender que não se poderia mais fazer retificadoras daquelas declarações. Então, eu acho que esse fundamento é equivocado. Ele poderia, sim, verificar a fidedignidade daqueles prejuízos que estavam refletidos no LALUR, né, teoricamente, já que o Gustavo está dizendo que não existe prova desses LALUR na autuação, mas estava declarado na DIPJ 2009, acredito que estariam refletidos ali. Então, ele poderia, sim, verificar a fidedignidade desses prejuízos, ou seja, inclusive até discutindo as perdas que foram baixadas, né, referente àqueles anos de calendário 2006 e 2007, conforme acabou sendo ventilado no voto da DRJ. Então, essa que eu acho que é o erro da fundamentação da autuação. Você reconhece a nulidade, mas supera para dar provimento ao recurso voluntário. É isso, com o cancelamento da autuação. Isso. E só reconheço a nulidade, até porque, respeitando o que o Marcelo falou, porque parece que na impugnação, essa discussão não veio na impugnação, veio parece que, entendendo que a DRJ foi lá avançar nos documentos que foram trazidos à fiscalização para tentar justificar o que o fiscal não fez, né, que foi avaliar a fidedignidade dos valores que foram apurados como prejuízo. Ricardo, foi isso mesmo, né? A impugnação, ela só reitera os esclarecimentos que foram dados para a fiscalização. Agora, a documentação que consta é na fase do procedimento. E mesmo assim, não é uma resposta, é uma troca de e-mails, que está lá juntada no procedimento fiscal. Ok. Gustavo. Vou na esteira do que decidiu o Ricardo, presidente. O auto de infração, para mim, ele é absolutamente insubsistente por tudo que eu já falei. O contribuinte tem o direito de provar o erro material, isso já foi reconhecido em sede de recurso repetitivo e, portanto, vinculante a nós. A justificativa simplória de que operou-se decadência que não poderia haver retificação da IPJ e só com a retificação da IPJ as informações poderiam ser revistas. Ela conflita diretamente com esse RESP, né? E até não concordo muito com essa ideia de que se o contribuinte tivesse trazido isso só na impugnação, seria resultado dialético. Não, nós estamos falando de lançamento, eu não posso alterar critério jurídico. Né? Então, assim, eu, de qualquer forma, eu já consideraria insubsistente. O máximo que a DRJ poderia fazer é reconhecer o que nós estamos reconhecendo agora, meu amigo. Você não poderia jamais ter lançado com essa justificativa. Né? Então, assim, nesse caso, eu acho que há uma nulidade, mas supero essa nulidade com base no 57 para a terceira, para dar provimento ao recurso voluntário e cancelar a autuação, jogar insubsistente a auto-infração por falta de provas efetivas da infração. Ok. Andréa. Eu acompanhei atenciosamente aí a discussão e eu concordo com as ponderações feitas pelos colegas Ricardo, Gustavo.
E eu acompanho esse entendimento. Flávio? Presidente, eu acompanho a divergência aberta aí pelo Ricardo, no sentido de superar a nulidade e julgar improcedente com o lançamento. Marcelo? Também vou acompanhar a divergência nesse ponto aí, apesar de que eu tenho algumas... Vamos lá, acompanho a divergência. Tá. Ok. Fabiana? Também acompanho a divergência. Também vou acompanhar. E aí, Cleusa, você fica à vontade, se você entender que... Eu já havia anunciado antes, mesmo de colher os votos, que eu entendo que aqui é possível, sim, a gente aplicar o 59, parágrafo 3º, para já superar essa questão da nulidade formal do auto de infração e já dar provimento ao recurso do contribuinte. Certo, então você alteraria. Eu alteraria. Você pode deixar o que você colocou aí, né? Mas dizer que você superaria. E aí por esses fundamentos aí que foram trazidos, né? Sim, eu acho que é uma solução. Eu já tinha aventado essa possibilidade, mas como eu tinha na primeira parte do voto entendido pela nulidade do auto de infração, eu quis manter aqui a coerência nessa conclusão, mas tendo sido vencido lá, eu não vejo problema em aplicar o 59 aqui nessa segunda parte. Tá, ok. Então vai ficar por unanimidade de votos em reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, mas superá-la para dar provimento ao recurso voluntário, com base no artigo 59, parágrafo 3º. Tá? E aí, Ricardo, você pode ficar como redator do voto vencedor da parte da nulidade da autuação? É só vencedor na questão daquela primeira parte, né? Que Isso, considerou nulidade da autuação. Considerando que não é caso de nulidade, ok. Bom, são 12 horas. Parar aqui, né? Ficaram faltando, acho que, 2 processos. Pedir ao Isaías para interromper a gravação.